Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse empate na Colômbia diante do América de Cali. Empate que saiu melhor do que encomenda, porque o primeiro tempo foi ridículo, mas aí o Carrilho entrou, resolveu e o Héctor Hernandes até que foi bem, tem outros destaques no jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos porque o Ramon Dias me irritou nesse jogo. Rapaziada, aquela dica da GoCase para você exibir a paixão pelo teu time do coração. E tem promo exclusiva para esse vídeo, hein? O copo térmico. Ah, o xodó da galera. Ele pode ser seu por menos de R$ 80. É isso mesmo. Conserva a bebida gelada por mais tempo. Você pode levar para o churrasco, para o escritório, usar em casa. Totalmente personalizado, com o seu nome, com o símbolo do teu time. Sim, por menos de R$ 80. Mas tem que aproveitar. O link tá na descrição, o QR Code tá na tela e tem que usar o meu cupom Chico Garcia. Lá no site você vai encontrar outras promoções e tem vários produtos com a sua cara. Por exemplo, aquela garrafa térmica Fresh, totalmente personalizada, base de silicone, R$ 161 e ainda as capinhas de celular. Essas são um sucesso. Compra uma e leva duas. Poxa vida, hein? E não esqueça, copo térmico por menos de R$ 80. Entra agora no site e aproveite a promoção. Link na descrição, QR Code na tela e use o meu cupom Chico Garcia. GoCase, somos movidos por torcer. Quando eu olhei a escalação do jogo, eu pensei, é aquele jogo pra gente se irritar, né? Não é possível que o Ramon Dias esteja rifando a Copa Sul-Americana. E eu sei que muitos torcedores concordam com isso. Nossa, Sul-Americana, deixa pra lá, tem que pensar no Palmeiras, no fim de semana, no sábado, no Campeonato Brasileiro e tal. Eu preciso dizer que eu não concordo. Eu acho que a Sul-Americana é uma boa possibilidade de um título. E título você não negocia. Olha como é bom, o Corinthians comemorou aí o Campeonato Paulista depois de 6 anos. E o título da Sul-Americana, ele envolve muita coisa, gente. Você vai pra Recopa, você vai direto pra Libertadores no ano que vem, você bota uma taça no armário, é um título inédito, é um jogo único e tal, né? É uma celebração. Cara, eu acho que não dá pra você negociar. Não, Chico, mas a gente tem que pensar no brasileiro e na Copa do Brasil. Vamos falar sério aqui. Eu acho, e já falei pra vocês, que o Corinthians pode ser protagonista no Brasileirão. Eu não sei em que circunstâncias, de que maneira, se vai disputar o título, se vai chegar nas cabeças, se vai ser os primeiros colocados. Eu acho que ele tem condições pra isso. E eu sei que o elenco é difícil, você não consegue ter todo mundo à disposição em todos os jogos com tantas partidas. Eu sei de tudo isso. Mas eu considero a Sul-Americana a grande possibilidade de título do Corinthians. Pode ser que seja campeão brasileiro? Pode. Pode ser que seja campeão da Copa do Brasil? Pode. Mas vamos combinar que é mais difícil, né? Então eu considero a Sul-Americana importante. Só que você já caiu da Libertadores, você já entrou na Sul-Americana, você já perdeu o jogo de estreia. E aí eu pensei, bom, esse jogo o Corinthians vai ter que ir lá e ganhar. E quando eu vi a escalação, eu achei que isso seria muito difícil de acontecer. Como foi? Só que eu talvez não esperasse que o Corinthians fosse jogar tão mal. O primeiro tempo foi escabroso, tenebroso, foi assim pavoroso. Me faltam adjetivos. Corinthians taticamente não existiu. Tecnicamente foi assim bizarramente mal, com erros de passe, com displicência em alguns lances. Senhor Thales Magno, depois que renovou o contrato, quero estar errado aqui, mas, cara, ele não tá jogando absolutamente nada. E não é o fato de não estar conseguindo após tentar. É o fato de que ele tá displicente mesmo. A bola tá passando embaixo do pé dele, ele tá perdendo lances bobos, ele tá errando passe, errando lançamento, inversões, ele tá sem confiança. O que tá acontecendo? O cara começou o ano tão bem, né? Pois é, nos últimos jogos aí o Thales Magno, que foi escolhido como titular hoje do Corinthians, ele foi um dos piores em campo, um dos piores. O Romero fez uma partida horrorosa. Isso sem falar na dupla de zaga, né? Meu Deus do céu, Félix Torres e o André Ramalho. E o Félix Torres, o negócio é individual ali, sabe? É técnico mesmo, é de fundamento. É completamente perdido. Eu já elogiei o Félix Torres esse ano, porque, claro, ele acabou se tornando um zagueiro tecnicamente melhor, vejam só, do que os demais. Porque o André Ramalho tá mal, o Kaká é inqualificável, e até que chegou o Gustavo Henrique, né, depois de recuperar de uma lesão, e aí ele sobrou, porque ele é o melhor deles todos, e olha que eu nem acho o Gustavo Henrique, assim, uma solução, mas ele é muito melhor do que todos os outros. E o Félix Torres acabou formando uma parceria com ele, porque assim, realmente, era o menos pior. Só que aí você vê
nesse tipo de jogo aí, o Félix Torres jogando com o Gustavo Henrique, com o André Ramalho, você pensa, caramba, o que aconteceu? E aí o João Pedro Tchoca, que cometeu uma cagada, né, que fez aquele pênalti lá em Guayaquil, foi simplesmente arquivado, porque é moleque, né? É mais fácil. Então, assim, o Corinthians precisa pensar muito bem em zagueiros, porque, cara, de novo, que partida tenebrosa. No Matheus Bidu, então, defensivamente falando, caraca, tudo errado, tudo errado. No primeiro tempo em que o América de Cali fez um, poderia ter feito mais, o Corinthians não teve chance de gol, assim. O Héctor Hernandes foi um cara esforçado, foi um cara que tentou em algumas ligações diretas, assim, tentar um pivô, tentar um passe aqui e ali, tentando alguma coisa, mas o Romero e o Thales Magno, assim, comprometeram demais o setor ofensivo. E não tinha meia articulação, né? Tava sem Garro, Coronado, Memphis, não tinha quem fizesse isso, o Bidon também ficou no banco, aí ficou um pouco mais complicado, né? Porque a escalação teve o Martinez, o Maicon e o Rian. Ou seja, 3 volantões, né? Volantões, assim, não tinha nenhuma meia articulação. O Corinthians foi lá para não, para perder de pouco, para não perder, mas muito menos para ganhar. Para ganhar e que não foi. E aí eu olhei e falei assim, caramba, estamos sendo chamados de trouxas aqui com a TV ligada assistindo esse jogo. Porque é claro, está muito claro, não só pela escolha do técnico, mas por esses jogadores que o Corinthians não quer essa competição. E não quer ganhar esse jogo. Ficou muito claro para mim. Só que aí é aquela coisa, né? O Corinthians é muito grande, né, cara? A camisa é muito forte. O Corinthians foi suportando aquela pressão, foi suportando a pressão. Teve o gol do Luiz Ramos, né? Que estava na cara, era questão de tempo ele acontecer. Mais uma vez numa falha defensiva, né, num chute de perna esquerda muito potente no canto do Donelli, indefensável. Acho que o Donelli até fez algumas intervenções boas, estava fazendo a parte dele, né? E aí começa o segundo tempo, o Ramon não mexe no time, depois de um primeiro tempo assim, nojento, que você olhava assim, caraca, não dá pra tirar nada desse jogo. Ele não mexe no time. Com 1 minuto, 2 minutos ali, os caras já tinham feito com o Luiz Ramos, com o Luiz Ramos não, com o... esqueci o nome do cara, que fez o segundo gol. Enfim, segundo gol, tava 2-0 pros caras no começo do segundo tempo. Só que aí, a sorte do Félix Torres, foi a única coisa boa que ele fez no jogo, foi disputar aquela bola. E aí, como o cara que estava impedido ali atrapalha ele, o gol foi anulado. E foi a sorte do Corinthians. Só que aí o Ramon acordou. E ele pensou, tá, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisinha nesse jogo aqui. E aí olhou para o banco de reservas, Yuri, Alberto, Breno Bidon e André Carrilho. Mais especificamente sobre o último, porque o Yuri correu, ele deixou o Héctor Hernandes, merecidamente, porque ele estava bem no jogo, junto do Yuri. Aí ele tira o Thales Magno, ele tira o Maicon e ele tira o José Martinez, colocando esses 3 jogadores. Mais para frente ele tira o Rian para colocar o Alex Santana. O André Carrilho, ele simplesmente mudou o jogo. Mudou o jogo. Ele caiu pelo lado direito e aí ele começou a criar todas as oportunidades de ataque do Corinthians. Ele deu uma bola para o Héctor Hernandes cabecear num peixinho em que o goleiro faz um milagre, ali já seria o gol. Ele deu outro passe, ele fez outras jogadas ali que acabaram originando uma boa possibilidade de ataque do Corinthians. Do próprio Héctor, né, que ele cruza e o Héctor domina, coloca na frente e perde um gol, que a bola passa isso aqui do lado da trave. Mas eu vou falar, tá? Apesar dos gols perdidos, eu gostei do Héctor, tá? Acho que ele pode ganhar mais tempo, até para ter uma sequência, né? Porque é um cara que sempre entrou nos minutos finais, sabe? Nunca teve uma sequência, nunca foi... Dessa vez ele teve um pouquinho mais de tempo, a gente já viu que, cara, ele incomodou. Ele estava envolvido com o jogo, diferentemente de vários ali que estavam meio que dando de ombros para a partida. Ele não. Aí ele faz essas 2 jogadas e depois... o Carrilho de novo encontra o Mateuzinho, aí tem o mérito do Mateuzinho de avançar, de ocupar o espaço, e aí ele tabela com o Héctor Hernandes, o Héctor Hernandes dá uma deixadinha, uma assistência primorosa, o Mateuzinho chuta de esquerda e conta com o desvio para empatar o jogo, e só aos 35 do segundo, quando o Corinthians já era muito melhor pelas trocas, se colocou no campo de ataque, o América de Cali cansou e o Corinthians foi lá e buscou um empate. É muito forte, é muito grande esse Corinthians, porque, pelo amor de Deus, foi talvez assim, os piores 45 minutos que eu vi recentemente assim do Corinthians. E olha que assim, cara, eu tenho visto jogo ruim, tá? Mas foi horroroso, foi nada, assim, nada. E aí me leva a crer que se o Corinthians tivesse forçado um pouquinho, que se tivesse jogado com titulares, sei lá, não tivesse tantos desfalques, é verdade, né? Poxa, não tinha tanta gente...
poderia ter voltado com uma vitória. E isso indica também que daqui a pouco no jogo de volta, né, quando o Corinthians recebeu o América de Cali na Neoquímica Arena, possa conquistar um resultado positivo e não aquela coisa horrorosa que foi a derrota para o Huracan na estreia. Também o jogo da ressaca do título paulista, toda essa configuração existe. O fato é que o América de Cali, que já tinha vencido na estreia, empatou agora, tem 4 pontos, o Corinthians tem 1. Só classifica o primeiro. O Huracan vai jogar contra o Racing, ele já tem 3 pontos que ele ganhou do Corinthians. Se ele ganhar, ele vai a 6. E aí vai ter 6, 4, 1. Corinthians, 1 pontinho. Ele vai ter que buscar ponto fora, ele vai ter que ganhar do Huracan lá, ele vai ter que ganhar os jogos em casa. Não vai ter jeito. De novo, o Corinthians vai ter que fazer uma epopeia para classificar na Sul-Americana, direto para as oitavas, ou pelo menos chegar em segundo para disputar um play-off com os terceiros eliminados lá da Libertadores para tentar chegar nas oitavas. Eu acho que a Sul-Americana ainda é uma boa possibilidade. Te dá prestígio internacional, você tem calendário, você pode ganhar um título importante, mas enfim, está muito claro que o Ramon prioriza o Campeonato Brasileiro, está fazendo isso, talvez por ser um derby, né? Mas acho que se fosse o Mirassol no final de semana, talvez ele pensasse da mesma maneira, porque o que eu concordo é a gestão física. Ok, você tinha machucados, o Memphis e o Coronado, por exemplo, que não tem lesão configurada, mas eles precisavam de uma preservação das pancadas que sofreram no final de semana. Ok, isso eu entendo. Mas assim, ele levou caras para o banco que ele preferiu deixar no banco para colocar no segundo tempo. E aí a gente viu uma atuação horrorosa que também poderia ter sido melhor, mesmo com os caras que lá estavam. Porque o Thales Magno não joga essa bolinha curta que ele está jogando. Entendeu? O Rian já jogou mais. O Maicon a gente já sabe a qualidade dele, mas não. Simplesmente os caras foram para não jogar. E aí, obviamente, o resultado acontece, né? Por isso que saiu melhor do que a encomenda. O Juan Quinteiro, aquele gordito, aquele que ex-River Plate, ex-Racing, que foi carrasco do Corinthians ano passado, joga uma enormidade. No final do jogo, o Corinthians tomou um sufoco ali e escapou de perder o jogo, mas saiu de lá com um empate. E aí tem toda essa configuração aí que eu já falei para vocês. O Carrilho mudou o jogo, o Héctor Hernandes foi muito bem, o time voltou a apresentar falhas defensivas terríveis e o Ramon Dias eu não sei o que ele pretende, porque assim, cara, quando ele muitas vezes encontra um time, eu sei que ele tinha problemas, tá? Eu sei, eu tento ser racional aqui, mas é que, cara, porra, a escalação que ele colocou em campo hoje, ela foi um ornitorrinco tático, uma paçoca tática, não tinha como dar certo. E aí os jogadores ainda não colaboram. Então o que me leva a crer é que isso pode ter sido dentro de um discurso muito claro, que inclusive ficou claro depois da partida diante do Vasco, de que a prioridade desses caras é o brasileiro. E aí você pode pensar assim, tá, mas é claro, eles estão preocupados porque o Corinthians brigou para não cair no ano passado, eles não querem passar por isso de novo. Tá, mas na segunda rodada? Sendo que você tem uma competição internacional para jogar. Mas não tem elenco para isso. Bom, se o Corinthians não tem elenco, com a folha de pagamento que tem, aí o América de Cali tem elenco? O Huracan tem elenco? Então aí, desculpa, gente. Não vou aceitar como justificativa, porque você rifar a Sul-Americana, para mim não é legal. Não é legal porque eu vejo ali uma possibilidade. Eu entendo os desfalques, eu entendo a carga física, mas eu acho que a maneira como ele jogou para cima e colocou, sei lá, um time de reservas para treinar dentro de campo, eu achei um desrespeito com a competição e com o torcedor. Eu me senti um idiota assistindo o jogo lá, que eu falei, caramba, os caras não estão afim, os caras estão indo passear lá e eu tô aqui que nem um babaca assistindo essa partida. Aí no segundo tempo ele resolveu que podia usar da qualidade que tem e aí não combinou com o Carrilho, né? Se o Corinthians não queria ganhar o jogo, o Corinthians vulgo Ramon Dias e alguns jogadores, não combinaram com o André Carrilho, nem com o Héctor Hernandes, nem com o Mateuzinho, eles foram lá e conseguiram pelo menos um empate. Foi isso que aconteceu na Colômbia. Ufa, um pontinho, que não era legal. Se me perguntassem antes da bola rolar, eu vou dizer, puta, um pontinho é pouco, tem que ganhar o jogo. Mas diante do que aconteceu, diante do que o Corinthians jogou, tem mais aqui comemorar. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!